vai fazer, né? Ele vai fazer cumprir, né, como se fosse um órgão colegiado, né, o COFEM. Então, ele vai, por ser um conselho federal de alta classe, com sede em Brasília, ele vai fazer cumprir todas essas diretrizes aí e políticas, né, vivenciadas aí no âmbito da profissão. Então, como é que ele funciona, né? Ele vai esclarecer dúvidas apresentadas pelos Coréns, né? O Corém, tudo que ele não conseguir resolver, por ele ter uma sede regional, ele tem uma sede regional e ele pode informatizar, né, o COFEM, qualquer algo assim que não seja de sua competência. E o COFEM, por sua vez, esclarecerá dúvidas apresentadas pelos Corém e apreciar decisões dos Coréns também, né? Então, o Corém também ele tem algum poder deliberativo, não só se subordinando somente ao COFEM, mas o Corém também ele tem um poder deliberativo, só que tudo que ele delibera, gente, ele esclarece ao COFEM, né? Então, o COFEM também vai homologar, né, suprindo ou anulando atos praticados por este, né? Então, o profissional, pessoal, ele, na verdade, está sendo todo o tempo fiscalizado por órgão de fiscalização estadual, né, que seriam os conselhos regionais. E aí, qualquer ato de impunidade, ele pode chegar, né, e também aplicar uma multa, uma penalidade, uma advertência, e enfim, mas mesmo assim, ele esclarece tudo isso ao sistema maior que é o COFEM, tá? E é colocado em cada ficha de cada profissional aquele ato realmente que ele foi, na verdade, que ele foi apreciado, né? Então, infelizmente, tem um sistema de fiscalização profissional que realmente funciona, pelo menos para fiscalizar, como eu já falei para vocês, fiscalizar funciona. Então, não é um sistema assim, pessoal, que vai trabalhar defendendo a todo tempo a nossa área. Então, ele é um sistema como se fosse um sistema penal, ele dá direito a quem tem direito e não dá, e dá direito a quem tem direito, na verdade, né? E, na verdade, penaliza e fiscaliza quem é pego aí em atos negligenciados, né, de imprudência ou imperícia, que merece realmente, pessoal, ser, na verdade, que merece realmente aquele profissional que comete esse tipo de ato, né, realmente precisa ser penalizado, né, com alguma infração, seja dela, dependendo da gravidade, com multa, né, pode ser uma suspensão, tá? Pode ser uma advertência verbal, né, até chegar ao princípio maior da penalidade, que é a cassação do exercício profissional e suspensão por até 29 dias. Então, funções do COFEM: aprovar também contas e proposta orçamentária de autarquia, né, remetendo-se aos órgãos competentes, né, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Isso daqui, como eu falei para vocês, estudos e campanhas essas, como, por exemplo, campanha contra o racismo, né? Campanha contra o assédio sexual, assédio moral vivenciado no ambiente de trabalho da enfermagem. Como eu falei para vocês que essa tem muitas notas, né, em sindicatos e em algumas mídias que elas falam sobre isso, sobre esse tipo de campanha. Não sei se os senhores já encontraram, né, mas possui COFEM de São Paulo, Rio de Janeiro, geralmente eles publicam muito essas notas de campanha, né? E também de valorização ao profissional. Como agora, né, o pessoal está correndo atrás do projeto de lei 2564, né? Então o COFEM e os Coréns estaduais, eles estão, na verdade, engajados por isso, né? Estão indo para a luta juntamente com o pessoal da enfermagem. Tá? Também é uma campanha, né, por direitos adquiridos nossos. Esse é um dos exemplos. Tá? Então, ele promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional.
cria o código de ética dos profissionais. Então, esses códigos de ética que a gente respeita hoje, foi um dia, uma vez na vida, criada pelo Conselho Federal, tá? Então, ele estipula toda essa política aí, tá? E o Corém, na verdade, ele faz executar. Exerce as demais atribuições que lhe foram conferidas também por lei, tá? É isso daí, pessoal. No plenário, né, a formação do plenário do COFEM é composta pelos profissionais que são eleitos pelos presidentes dos COREM, tá? Então, na verdade, essa eleição aí são feitas de profissionais da área da enfermagem, tá, gente? Então, esse daí, a votação é escrutínio, né, é totalmente também secreto, como uma eleição normal, né, na política normal. E aí eles fazem essa votação aí entre eles mesmos, em escrutínio, né, voto secreto, tá, gente? Então, o plenário é feito por eles, tá bom? Com a finalidade de quê? O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de enfermagem e cumprimento da lei do exercício profissional. Tá? Essa que é a finalidade do Conselho Federal, zelar pela lei, né, gente? O sistema COFEM de Corens encontra-se representado em 27 estados brasileiros, sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, gente. Tá? Então, lá que possui o Conselho Internacional de Enfermeiros, né, gente, de enfermagem, lá em Genebra. Então, no Brasil, ele é representado em 27 estados brasileiros. Seria o quê, gente? 26 estados e um distrito, não é isso? Então, 26 estados e um distrito federal, como Brasília, tá? Da Receita, a manutenção do sistema COFIN-CORENS é feita através da arrecadação de taxas e emolumentos por serviços prestados, anuidade, doações, legados e outros profissionais inscritos nos CORENS. Então, tudo que essa política aqui é de arrecadação dos CORENS, né, como inscrição no de classe, multa, né, tudo isso daí são arrecadação feita pelos CORENS, né, e também banhadas pelo COFEM, tá? Então, isso daí é um sistema, realmente, que não deixa de funcionar, essa arrecadação, tá? Essa arrecadação anual, de cada vez que o profissional entra, pessoal com a inscrição no conselho de classe, no órgão, né, que é o COREN, na verdade, e essa arrecadação, ela tem uma porcentagem, né, que é feita para o pagamento de funcionários, para criar políticas, outros tipos de política dos profissionais engajados na política do Corém e também COFEM. E nada mais é do que a anuidade que a gente paga, né, do que a inscrição no conselho de classe, do que multa também, enfim. Tá? Toda a arrecadação feita pelo sistema, né, através da gente, né, é utilizada para que o sistema possa funcionar. A direção, os conselhos são dirigidos pelos próprios inscritos, né, que formam uma chapa e concorrem a uma eleição. E como eu falei para vocês, essa eleição é escrutínio secreto mesmo, né, e tem duração de 3 anos até, né, então cada chapa ela tem representada por tais tipos de profissionais, né, aí tem o presidente, né, tem o vice-presidente, aí tem tesoureiro, gente, é uma eleição normal, tá? Tem duração de 3 anos com apenas direito a uma reeleição só. Depois da reeleição, já não tem mais direito de uma outra votação. Sim? Deixa eu aceitar o Luiz lá. O Luiz, quem mandou o convite para entrar aqui foi a Jéssica. O Luiz nem apareceu aqui ainda. Aí eu já aceitei a Jéssica. O Luiz não apareceu, tá? Uma hora pede para eles mandarem o convite. Então, essa eleição, pessoal, nada mais diferente do que isso, né? É como se fosse uma eleição normal. E aí, eu pergunto para vocês, pessoal, todo mundo que é inscrito no conselho, todo mundo que é inscrito de conselho já se torna-se obrigatório, gente. Agora sim, ele pediu para entrar. Torna-se obrigatório,
né, a essa votação, tá bom? Isso aí é obrigatório. É como eu falei para vocês, né? É como se fosse uma eleição normal, tá? Porque a gente já faz essa arrecadação, né? A gente trabalha e esse órgão de fiscalização ele ampara o nosso direito, por isso que se torna-se obrigatório. Eu não entendo, tem gente que sai depois entra de novo, sai, entra, e aí aparece uma pessoa às vezes saindo 2 ou 3 vezes. Legislação É do a exercício internet, profissional. professor. É a internet, professor, por isso que aparece saindo. Tá. Legislação do exercício profissional de enfermagem, né? Então, gente, qual é essa legislação que nos ampara hoje? Como eu falei para os senhores, darem uma lida nesse material, tá? Essa legislação, ela é existente desde 1986, né? Então, é a Lei 7.498/86, isso que eu falei para vocês, em qualquer concurso público, pessoal, que vocês forem estudar, para que quer ser feliz em algum processo seletivo, concurso público, Lei 7.498 de 86, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, principalmente direitos e deveres, tá? E alguns artigos que falam, né, do Código de Ética que são mais importantes, que eu creio que a gente ainda vai ver hoje ainda, já a gente vai entrar nisso daí, tá, gente? Então, e o artigo 190, artigo da Constituição Federativa Brasileira, Constituição Federal Brasileira, artigo 196 a 200. Como eu falei para vocês, leia esse material, Lei 7.498, os principais artigos do Código de Ética de Profissionais de Enfermagem, tá? E os artigos 196 a 200 da Constituição Federal Brasileira, tá, gente? Isso daí é um material essencial para você estudar, para ser aprovado no concurso público. Então, sempre tem que ter, pessoal, essa renovação, e isso daí atualiza. A última atualização foi em 2017, já atualizou para agora, 2020. Tá? Então, muito cuidado com isso, que às vezes uma palavrinha que muda aí, já muda o enfoque da questão lá na hora do concurso. Como, por exemplo, hoje nós vemos, era deveres e responsabilidade, né? Antes eram responsabilidade, hoje já são deveres, né, dos profissionais. O que são deveres profissionais? Então, deveres, né, é como se fosse a mesma responsabilidade. Algumas de literatura, hoje elas falam, elas falam em direitos e deveres, né? Tudo junto. Só que outras não, elas já separam isso. Quais são os direitos dos profissionais de enfermagem? Outros falam só os deveres. Mas tem sempre que ter cuidado quando eles falarem assim. A banca requer assim, dizer assim, de acordo com o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, né? E quais são os deveres profissionais da categoria. Aí sim, ele fala de acordo com o novo Código de Ética. Se ele falar assim, de acordo com o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, quais são gente, desculpa, não é deveres e responsabilidade, tá bom? De acordo com o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, quais são as responsabilidades dos profissionais da enfermagem? Então, hoje, o novo Código de Ética de enfermagem não fala sobre responsabilidade, mudou uma palavra, que é deveres a partir de hoje. Tá? Então, você já fica de olho naquela questão que pode ter algo de surpresa. Então, hoje já não é mais responsabilidade, isso sim, deveres. Algumas literaturas elas falam deveres e responsabilidade. Tá? Tá errado, não estaria, né? Tem gente que se preocupa, professor, eu não sei nada do novo Código de Ética do Profissional de Enfermagem. Então, se você não sabe nada do novo Código de Ética do Profissional de Enfermagem, você não sabe o que é o antigo também. Porque mudou muita pouca coisa. Muita pouca coisa mesmo mudou. Então, o próprio Código de Ética, ele não obriga a gente a conhecer ele, porque isso é obrigação nossa de conhecer, tá? E fazer cumprir, gente. Cumprir e fazer cumprir. Então, tal que diz uma cláusula lá no artigo, na resolução, pessoal, que eu esqueci, a gente vai ver mais a pouco aqui na frente, que vai falar assim, né, que quando o empreendedor, né, o gestor, ele nos impedir de cumprirmos o código de ética, tá? Então a gente tem que notificar o sistema por isso,
Tá? Então, nem o gestor, ele pode chegar e impedir que a gente possa cumprir o código de ética. Então, por exemplo, a gente vai ver lá na frente, a prática da eutanásia, né? A gente vai falar muito sobre a prática da eutanásia. Por exemplo, a prática do aborto, né? Tem profissional que ele participa do aborto, do ato abortivo, sim, tranquilo. Só que aí, por exemplo, eu, gente, devido à religião, né? Vocês, devido à religião, mesmo sendo ato solicitado pela justiça, que a justiça solicita, né? Então, gente, a justiça autorizou fazer a prática desse tipo de aborto. Mesmo assim, o sistema fala no Código de Ética que se eu quiser me recusar, eu vou me recusar a fazer essa prática abortiva e pronto. Aí já não seria mais obrigado, tá? Chegar com o gestor, ó, devido à religião, eu não vou participar desse ato. Não, mas a justiça autorizou, né? Eu não, mas eu não quero exercer política aqui. Eu quero exercer a minha religião. Então, eu tenho por autonomia de me recusar a praticar o ato abortivo, a trabalhar neste para em fim disso, tá? Então, cooperar, gente, em razão dessa natureza aí. Então, eu me recuso. Se alguém, outro colega quiser ir fazer, né, dar continuidade ao processo, ele vai, mas eu me recuso. Então, você tem autonomia a partir de agora, né, a não trabalhar, gente, nessa prática da eutanásia, tá? Nesses atos abortivos, então é algo que possa trazer risco à vitalidade materna e neonatal também, certo, gente? Então, essa lei, a lei que rege os profissionais da saúde, como categorias de profissionais. Então, quem são esses profissionais, pessoal? Enfermeiro, né, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né, parteira. Só que os atendentes de enfermagem que não tiveram embasamento científico, né, pessoal, são atendentes. A lei não reconheceu como um profissional, tá? Mas mesmo assim, eles são autorizados pelo sistema COFEM a exercer uma atividade, as atividades elementares, gente, somente as atividades elementares, né? E se tiver uma supervisão do enfermeiro, do profissional enfermeiro, se não tiver a presença do profissional enfermeiro, ele não pode exercer, tá? Mas mesmo assim, só autorizou a exercer atividades elementares, tá? Como, por exemplo, procurativo sem contaminação, sem presença de óxido de citrato, tá bom? Uma administração de uma medicação intramuscular, uma aplicação de uma compressa fria, tá? Então, mudança de decúbito no leito, banho no leito, são essas atividades aí. Mas isso mesmo assim tendo a supervisão do enfermeiro. Vamos para frente, que atrás vem gente. Pessoal, não sei se vocês deram uma lida na emenda, mas a gente tem isso daí, ó, como também parte da nossa emenda aí. O que são isso daí, professor? São algumas notas sobre a atual legislação básica em enfermagem. E vocês deram para vocês verem aí, que aqui continua, gente, que aqui continua falando da Lei 7.498, de 86, tá bom? Estão vendo melhor aí? Bem, gente? Eu tô Sim, entendendo. Sim, professor. Só ampliar aqui. Pessoal, é o seguinte, que nota é essa? Essa aqui é a Lei 7.498, a 7.496, pessoal. Agora que eu fui perceber esse erro aqui, é 7.498, certo? Então, deixa eu só atualizar para vocês aqui. Pronto, 7.498, gente, tá? De 86, né? 7.496 não. E para vocês verem aqui, né, que aqui estava certinho. Aqui foi um erro de digitação meu. Beleza? Mas vamos lá. Pessoal, essa legislação é a legislação básica, né? Que traz algumas atividades, traz para a gente conhecer algumas atividades elementares sobre o profissional da enfermagem, tá? E traz também a autonomia de cada um para mostrar para a população, para os próprios profissionais, né, que estudam o Código de Ética. Então, nada mais é que ato normativo, né?
da Presidência da República, assinado pelo presidente em exercício na época, em 86, tá? E também dá outras providências. Aí que diz, pessoal, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outra providência. A Lei 7.498, o pessoal chegar no hospital, vocês vão fazer estágio, vão perguntar assim, você sabe qual é a lei que rege a enfermagem? A lei do exercício profissional? Aí vocês vão lembrar da aula, vocês vão dizer assim, a Lei 7.498 de 86. Quando você falar assim, o profissional já fica de orelha em pé, porque sabe que você conhece da lei. Então, pessoal, estudar o Código de Ética, fazer uma disciplina dessa, e não conhecer alguns atos normativos da Lei 7.498 de 86 e do Código de Ética, praticamente não aprendeu nada. Tá? Então, entende sobre a Lei 7.498 de 86. E eu, em outras disciplinas, estudos regionais, enfermagem médica, enfermagem neuropsiquiatria, materno infantil, primeiro socorro, são as disciplinas que eu trabalho. Fundamentos da saúde, não sei se o pessoal daqui lembra. Então, todas as disciplinas que eu trabalho, pessoal, sempre eu coloco no quadro lá, já eu coloco no quadro essa legislação, para o caboclo já ir começando a ler. Sempre, todo o tempo. Eu dou uma base para o aluno, para ele, que ele possa se basear para o resto do curso. Gente, isso aqui vocês vão ver. Sempre vai ter professor perguntando para vocês sobre a lei do exercício profissional, 7.498 de 86. Sempre vai ter gente perguntando para vocês algo do Código de Ética, tá bom? Os artigos 196 a 200 também, tá? Principais princípios e diretrizes do SUS, vocês vão ver isso aí até o final do curso, vocês vão ter uma disciplina que vai falar só sobre princípios e diretrizes, sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Mesmo quando for na última disciplina que vocês vão fazer Fundamentos em Enfermagem, né? Vocês tiveram, parece que Fundamentos em Saúde, não foi isso? Isso. Pois é, então a última disciplina, vocês vão fazer Fundamentos em Enfermagem. O que é Fundamentos em Enfermagem? Fundamentos em Enfermagem, gente, nada mais é do que vocês vão fazer o último treinamento, a última disciplina que vai treinar vocês para ir para o campo de trabalho, tá? Fazer tudo o que vocês já viram, aferir pressão, fazer curativo, técnicas de primeiros socorros, né? Fazer o exame físico céfalo-caudal, seria o que, gente? Vocês entendem? Céfalo-caudal ou céfalo-podálico? Podálico vem por podactilia, que significa pé, calcâneo, tá? Caudal significa cauda, gente, que ele morre aqui no coxinho, né? No cox, no final da espinha sacral, ou seja, no final da coluna. Então, o exame físico, antigamente, ele era feito do couro cabeludo, né? Sempre foi assim, do couro cabeludo aos pés, só que a anatomia sempre falava que era o exame físico, ele era céfalo-caudal. Só que, e as pernas, não fazia? Os pés não faziam exame físico? Tem que fazer, tá? Porque eu tenho que ver coloração da pele, eu tenho que ver preenchimento capilar, tá? Aqui no leito ungueal da unha, tá, gente? Eu tenho que ver edema, tá? Eu tenho que ver, que é o inchaço, né? Eu tenho que ver, pessoal, se não há escoriação, fratura, mas tudo tipo isso daí, tá? Se não tem hematoma, tudo isso eu vou verificar no exame físico, tá? Claudicação do paciente, eu tenho que ver se ele não tem desvio, né, gente, de da estrutura óssea, enfim, tudo isso que vocês vão observar. Então, por que não céfalo podálico, né? Então, a última disciplina vocês vão ver tudo isso, banho no leito, enfim, tá? Então, essas disciplinas, gente, vocês vão ter sempre estar vendo, até no final vocês vão estar falando sobre essa lei de exercício profissional que é 7.498 de 86, certo? E nunca esquecer dela, sobre os principais atos normativos, tá? Código de Ética e os artigos 196 a 200 e os princípios e diretrizes do SUS também. Pronto. Vocês estudando essa daí, vocês estão preparados para o resto do curso todinho. Eu digo para vocês porque eu sei disso. Tá? Então, o presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º, pessoal, o que diz aí? Quem lê para mim, gente, que eu estou rouco demais hoje.
O livre exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Tá, gente? Então, o que que diz? Que o exercício da enfermagem, ele é livre em todo o Brasil, tá? Em todo o território nacional, mas desde que nós estejamos observando a disposição inseridos em lei, tá? Então, você pode exercer, tipo assim, como assim, professor? Não entendi. Como aqui diz que é livre o exercício da profissão em todo o território nacional, significa que eu me formando no Amapá, eu não posso trabalhar no estado do Rio de Janeiro, São Paulo? Posso, tá? Só que o Código de Ética diz que a gente tem que ter autorização do sistema Corém, tá, gente? Lá na jurisdição onde eu vou exercer. Por exemplo, me formo aqui no Amapá, dou entrada aqui, beleza, aparece uma vaga, eu vou trabalhar lá para São Paulo. Eu tenho que ter também, pessoal, autorização e inscrição lá na jurisdição onde eu vou exercer, que é lá em São Paulo. Então, tem que ter a inscrição aqui do Amapá e lá em São Paulo, certo? Para você exercer aqui em Monte Dourado. Tá, gente? Você já precisa ir até o Corém, né, estadual, que onde é que vai ficar, pessoal? Lá em Belém. Vai até Belém, faz a inscrição lá para poder ser livre do exercício. Aí sim, diz aqui é livre, pessoal, mas não é assim de qualquer jeito, tá? Ó, peguei minha carteirinha do exercício profissional, né, de técnico, ou de enfermeiro, já vou exercer em qualquer canto que eu vou. Vai sim, mas desde que você observe a disposição desta lei, que é o que diz aqui, ó, depois da vírgula, né, observada a disposição desta lei, tá? Artigo 2º, quem lê para mim? A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Tá, gente? Então, o que que é aí, né? As suas atividades de enfermagem auxiliares, tá? Não suas atividades auxiliares, gente. A enfermagem, na verdade, as enfermagens, suas atividades auxiliares, né? Somente pode ser exercida por pessoas habilitadas, gente. Que pessoas habilitadas são essas? Vocês, que é o que vocês estão fazendo agora, é se habilitando, né? Ao exercício da enfermagem. Aí, se habilitando no curso técnico, para se formar técnico. Então, pessoas legalmente habilitadas são aquelas que são inscritas, né? Terminou o curso de 2 anos, tá? Deu inscrição no conselho de classe e pronto para poder ir para o ambiente de trabalho. Inscrita no Conselho Regional de Enfermagem, tá? Com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Professor, mas se eu quiser trabalhar aqui, só aqui na Amapá, eu preciso ter autorização aqui do Pará, que fica próximo, se eu moro lá? Negativo, você tem que ter autorização do conselho de classe na jurisdição onde você vai atuar o exercício. Tá, gente? O que são jurisdição, pessoal? Entende disso? Hein? O que são jurisdição? Jurisdição são leis. E aí, pessoal, cadê o restante da turma? Pessoal, o que significa jurisdição? Enxergando direito nada aqui. Só tela. Alguma coisa a ver com o poder do Estado? Isso. São leis orgânicas de cada município, de cada estado, de cada nação. Deixa eu ler orgânico, por exemplo, né? Isso significa jurisdição diferentes, jurisdição amapaense e jurisdição paraense, tá? Isso daí significa, pessoal, que você vai exercer lá em cada estado brasileiro diferenciado do seu, onde você se formou, tá? Então, na verdade, eu vou exercer lá no estado do Pará, por exemplo, lá eu ter a jurisdição de lá, significa, pessoal, tá? Que lá eu tenho, significa um determinado território brasileiro, tá? Isso que significa jurisdição. Por exemplo, território do Amapá, território do Pará, né? Território de São Paulo, Brasil, significa um território diferenciado, tá? Daquele onde você mora. Isso que são jurisdições. Tá? Por exemplo, se eu moro aqui no Amapá e vou exercer lá em São Paulo, eu tenho que ter a autorização do conselho
da jurisdição onde vai ocorrer o exercício. Aonde é? Qual território é? São Paulo. Qual território é? Lá no Pará. Tá, gente? Lá no estado da Bahia. Então, lá isso significa jurisdições, são territórios diferenciados. Tá? Pará, Amapá, Belém, tá? Ou seja, Pará, Amapá, qual é mais, pessoal? São Paulo, Rio de Janeiro, tá? São esses estados diferenciados aí. Isso que significa jurisdição. Por isso que diz aqui, ó, tem que estar escrita no Conselho Regional, né, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Tá certo, pessoal? Então, lembre-se bem disso. Aqui no parágrafo único diz que a enfermagem é exercida, pessoal, privativamente pelo enfermeiro, tá? Pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Olha só, pessoal, que interessante. Prestem bem atenção nisso aqui. A enfermagem é exercida privativamente por quem? Pelo pessoal da enfermagem. Só que aqui no final, ela diz assim, respeitados os respectivos graus de habilitação. Que graus de habilitação são esses? Uma pergunta, gente. Tem gente que se... Repita, por favor, professor. Que a enfermagem, a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar e pela parteira. Mas só que aqui no final diz, depois da vírgula, aqui, gente, que respeitados os respectivos graus de habilitação. Aí eu pergunto para você. E cada um dele tem a formação em suas devidas áreas. Se a parteira ela tem alguma capacitação ou formação, se o técnico ele está totalmente habilitado para exercer a função. Acredito que seja isso. Pronto, pois aí fechou com chave de ouro, e aí realmente isso mesmo. Por isso que aqui, respectivos graus de habilitação. Então, ela é exercida pela enfermagem, privativamente, tá? Não tem esse negócio de dizer assim, que ela é exercida privativamente pelo enfermeiro. Já vi muitos profissionais falar assim, tá, gente? Por que eles falam assim? Há alguma área na enfermagem que o enfermeiro não pode fazer, pessoal? Tá? Tipo assim, alguma artigo que fala, será assim, né? Que algum procedimento de enfermagem que não seja, que o enfermeiro não possa fazer. Vocês concordam comigo se tem? Sim, professor. Eu acredito Qual que seria? tem. Qual seria, pessoal? Eu acredito que ele está habilitado a fazer a um todo no geral. Porém, a gente acaba lidando com muitos enfermeiros que eles se acham superior e ficam no básico que cabe a eles. Mas acredito que até um simples curativo que um técnico faz, o enfermeiro também pode fazer. Certo. O que foi que nós vimos lá anteriormente, né, gente? Que o enfermeiro, pessoal, não, mas já vamos ver. Que o enfermeiro já adquiriram tantas do tempo de Florence para cá, né? Mudou muita coisa em relação ao aumento, né? De número populacional, e quiseram fazer com que a enfermagem virasse uma ciência. Aí teve aí a expansão da tecnologia, né, gente? Então, criaram, gente, para o enfermeiro, tá? Várias autonomias, tá? Vários, assim, como é que eu posso dizer, gente? Várias responsabilidades para cima dele. Então, como ele hoje realmente é ele é, na verdade, gerenciador, tá? Ele é planejador do serviço, dos cuidados, tá bom? Ele fiscaliza, ele coordena, ele participa diretamente e indiretamente, tá? Ele supervisiona, ele é o co-participador do cuidado, tá? Então, o que acontece muitas das vezes? O enfermeiro, ele está ali, ele está somente naquela prática ali da direção, da supervisão. Por quê? Porque realmente ele praticamente hoje chove, né, pessoal, de responsabilidade para ele. Mas não dizer assim, que o enfermeiro ele não possa exercer nenhuma atividade, ou seja, que seja alguma atividade que ele não possa exercer. Não existe. Ele exerce
todos os tipos de procedimentos que diz da enfermagem, gente, sem causar imperícia, tá? Então, todos os procedimentos relacionados à enfermagem, ele tem autonomia de realizar, sim, tá? Então, a enfermagem, ela é privativa de nós, né? Enfermeiro, técnico, auxiliar, parteiro. Por que que ele diz aqui, a gente, nesse artigo, que a enfermagem é privativa nossa? Porque se dissesse assim, que ela não é privativa do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem pela parteira, o fisioterapeuta ia exercer a enfermagem, o médico ia exercer a enfermagem, tá? Outro nutricionista ia acabar fazendo algum procedimento de enfermagem. Então, por isso que a Lei 7.498 se preocupou com isso, que a enfermagem, ela é privativa desses profissionais aqui, tá? Desses profissionais aqui, certo? Que diz no artigo 2, no parágrafo 1. Mas, pessoal, respeitados os respectivos graus de habilitação, tá? Agora, do técnico de enfermagem, auxiliar, parteira, assim, né, deles para o enfermeiro, pessoal, do auxiliar, parteira e do técnico, assim, áreas que é deles e áreas que é privativa somente do enfermeiro, tá? Há casos à parte, que o técnico não pode exercer sozinho, mas estando sob supervisão do enfermeiro, ele pode exercer sim. Nós vamos ver isso daí passo a passo, beleza? Então, esses graus de habilitação nada mais é do que nós profissionais, tá? Desde a parteira, o auxiliar técnico e o enfermeiro, certo? Aqui diz, pessoal, no artigo 3º, que o planejamento e a programação, né, das instituições e serviços de saúde inclui planejamento e programação de enfermagem, tá? Então, todos nós somos coparticipadores no planejamento, tá? E nas programações de instituições de saúde, pessoal, tá? Desde a UBS, o hospital, a clínica de fisioterapia, tá? Rede de atenção psicossocial, outra média complexidade aí, centro de reabilitação, né, fisioterapia, enfim. Tá? Então, diz que se lá tem um ambiente de enfermagem, lá tem uma equipe de enfermagem, tá? Nós também participamos no planejamento e a programação dessas instituições aí, certo? Artigo 4º, né? A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Isso que são programação de enfermagem, gente. Então, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, pessoal, nós trabalhamos com cuidado, certo? Quem trata é o médico, quem prescreve é o médico. Nós prescrevemos cuidados de enfermagem. Então, a gente nunca tem que passar o pé diante a mão, tá, gente? Então, a enfermagem, ela cuida, tá? Ela é o processo de cuidar. Não sei se vocês estão lembrados lá, que foi uma das palavras de Florence Nightingale, né, que ela falou que a enfermagem é a arte de cuidar. Lembra disso? Que a gente falou, pessoal, em outro slide, lá anterior? Sim ou não? Que a enfermagem é a arte de cuidar, estão lembrados? Hã? Sim. Sim, professor. Pois é, a gente viu lá em alguns slides atrás, né, que foi palavras da Florence Nightingale, né, que a enfermagem é a arte de cuidar. Então, nós prescrevemos cuidados, tá? Através da nossa assistência. Vamos adiante, gente. E aqui no artigo 6º, pessoal, a partir do artigo 6º em diante, tá? A gente vai começar a ver quais são as competências, né? Qual é a formação técnica de cada profissional, tá bom? Então, gente, artigo 6º, tá? Quem são enfermeiros, pessoal? Quem lê para mim? O titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. O titular do diploma ou Tá certo, certificado gente? de... Pode ler, pode continuar. Até aí, só. O titular do diploma ou certificado de obstetrícia Obstetriz. ou de enfermeira obstétrica conferimos nos termos da lei. Tá, beleza. Tá bom. Tá, gente? Então, o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, os termos da lei, tá? Quais são os termos da lei, pessoal? Né? Fazer graduação,
4 anos era antigamente 8 semestres, agora são 5 anos, ou seja, 10 semestres. E eu não tive a felicidade de pegar ainda 8 semestres. Fui fazer a minha em 2013, né? E já peguei já com 10 semestres, que estava desde 2010. Na verdade, foi felicidade porque a gente acaba, né, pessoal, tendo um conhecimento bem mais pouco aprofundado, tá? Então, o titular desse diploma, né, é conferido, né, por instituição de ensino, tá? Que é a universidade onde o camarada vai, né, pessoal, cursar a graduação, certo? O titular do diploma ou certificado também de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, também conferido em termo da lei. Por que falar assim? Porque o enfermeiro, tinha pessoas que diferenciavam, né? O enfermeiro, aí ele ia fazer um mestrado, doutorado, ou então pós-doutorado, PhD, enfim, né, na área de obstetrícia, já não queria mais dizer que aquele profissional seria enfermeiro, queria ter ele como tipo médico. Não. O enfermeiro, o enfermeiro obstétrico, ou a obstetriz, todos eles são considerados como enfermeiros, certo? Olha o que diz aqui, artigo 6, no inciso 3º. O titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou de obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. Então, esse diploma, pessoal, que esses enfermeiros vão para fora, né, por fazer em escolas estrangeiras, como, por exemplo, né, onde é que o pessoal está indo muito, né, Argentina, né, pessoal, fazer graduação lá, tá, que é a outra lá, parece que era Cuba, né, gente, Cuba também, estavam fazendo muito já, e estavam recrutando muitos jovens brasileiros. Na Bolívia também tem um Bolívia, brasileiro isso. Bolívia, realmente, meu querido, muito obrigado, né? Cuba é Bolívia e Argentina. Inclusive, agora recente foi uma galera de Santana do Macapá fazer lá, né? A deputada Macivânia conseguiu o pessoal ir fazer. Mas mesmo assim, pô, me formei lá, beleza, chegar bombando no Brasil. Não entra para trabalhar assim, não. Tá? Tem que ser certificado, tem que ser revalidado no Brasil, pessoal. Nada mais é que aquele profissional também, como os médicos que se formam lá, faz uma prova, né? Faz uma provinha básica, que é para ver se ele tem competência para exercer a medicina no Brasil ou a enfermagem, tá? Quando eles fazem curso, uma graduação ou pós-graduação, tá, de obstetriz ou outra área sequer, em escolas estrangeiras, tem que ser revalidado no Brasil, certo? Bom, gente, o que mais que tem aqui? Beleza. Esse inciso 4º aí, tá? Pula ele, tá, gente? Pula ele. Artigo 7º, pessoal. São técnico de enfermagem. Quem é? O titular do diploma ou do certificado de técnico, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Que órgão competente é esse? Corém. Isso, é o Sistema Conselho Regional de Enfermagem, tá? O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, como também da mesma forma do enfermeiro técnico para exercer a profissão no Brasil, esse certificado tem que ser revalidado no Brasil, tá, gente? Nada vai diferenciar aí. Para exercer, tem que ser revalidado no Brasil, tá, gente? Auxiliares de enfermagem, né? Quem é que são? Titulado, certificado de auxiliar de enfermagem. Pessoal, só tenho uma dúvida que eu nunca assimilei assim. Qual a diferença entre auxiliar e o técnico? O auxiliar, na verdade, nós já estamos falando aqui, né? Então, o técnico, meu querido, o técnico, era assim, antigamente, né? O técnico de enfermagem, ele exerce a atividade de nível médio, tá? Nível médio, tá bom? E o auxiliar a exercer atividade de nível fundamental, tá bom? De nível fundamental. Hoje, pessoal, sabe o que acontece? Os técnicos, né, exercem atividade de nível médio e auxiliar
o que aconteceu? Já não existe mais curso para auxiliar de enfermagem. Quem era auxiliar de enfermagem, né, ia lá no conselho, fazia uma inscrição, né, a gente fazia uma prova, ou alguma escola, né, aplicava uma prova, ou um treinamento para esses auxiliar, para eles serem considerados como técnico, mesmo ele tendo nível médio, ele vai exercer de nível médio. Mas o que vai diferenciar realmente aí, não seria isso daí não, tá? Seria o quê, pessoal? Né, seria a distribuição da responsabilidade, tá? Tem algumas atividades que o auxiliar faz e tem algumas outras atividades que o técnico faz também. E é isso que diferencia um do outro, tá bom? É a mesma coisa, pessoal, do técnico enfermagem e do enfermeiro também, tá? Como, por exemplo, tem gente que chega, né, para você e diz assim, eu vi o fulano lá estava trabalhando lá no pronto-socorro hoje. Quem? Que fulano? Aquele enfermeiro lá. Aí eu pergunto, gente, é enfermeiro ou técnico? Enfermeiro. Tá? Porque, gente, a população não conhece, não sabe diferenciar aqui quem é enfermeiro, quem é técnico, quem é auxiliar. Eles pensam que, sendo da enfermagem, todo mundo que esteja lá de branco é enfermeiro. Entendeu? Só que, como diz aqui o artigo, qual foi o artigo que a gente viu, pessoal? Artigo 2º, né? Respeitando os respectivos graus de habilitação, tá? Então, meu querido, é o seguinte, aquele fulano que você viu lá, ele é técnico, tá? Então, aquele lá que você viu lá, ele é um enfermeiro. Não, para mim é de tudo de branco, é enfermeiro, a gente diz logo que são enfermeiros, gente, tá? Então, a gente tem que respeitar os graus de habilitação, tá bom? E aí, quando eles aprendem que o enfermeiro que está lá, se aquele é enfermeiro, eles chamam enfermeiro-chefe. O enfermeiro-chefe, né? Então, gente, não é enfermeiro-chefe, tá? O grau de habilitação nele é nível superior. E o grau de habilitação do técnico é nível médio. Então, a população não entende isso, tá? Então, cada um tem autonomia diferenciada, tá? Cada um são profissionais diferenciados. Cada um tem suas responsabilidades, seus deveres, tá? O enfermeiro tem um dele, o técnico tem um dele, o auxiliar dele, a parteira é o dele. Por isso que lá diz, né? Respeitando os respectivos graus de habilitação, tá bom? Então, a população, como não conhece, geralmente elas chegam, né, gente? Elas acabam falando dessa forma. Todo mundo que ele vê lá de branco vai dizer que é um técnico. Só sabe diferenciar o médico porque, né, gente? Porque o médico, até a população tem um modo de olhar errado pra gente. Tá, gente? Sempre achar que o médico é o cara bombando da história, tá? E menospreza a enfermagem. Ao que muitas pessoas chegam lá, não quero ser atendido por enfermeiro, não. Quero ser atendido pelo médico. Tá, gente? E não esquece que o técnico tem sua competência, o enfermeiro tem a sua, e o auxiliar também tem a sua. Cada profissional que trabalha ali naquele setor, ele tem uma responsabilidade diferenciada, desde que seja o zelador, pessoal. Desde que seja o zelador, porque ele trabalha com asepsia. Sem asepsia dentro do ambiente hospitalar, a coisa não funciona, tá? Vamos adquirir infecção hospitalar, tá, gente? Não vamos trabalhar com biossegurança, mesmo trabalhando com EPIs, infelizmente não vai haver biossegurança, tá? Então, cada profissional ali tem sua competência técnica, e eu defendo muito essa parte aí, tá? Então, o técnico enfermagem, né? Nós já vimos aqui, auxiliar, gente, de enfermagem, né? Titular o certificado de auxiliar de enfermagem conferido por jurisdição de ensino nos termos da lei registrado no órgão competente. Também, sistema Corém, tá? Sistema Corém. Que mais? Diz aqui no inciso 4, gente. O titular de certificado de enfermeiro. Gente, deu para vocês entenderem que auxiliar hoje em dia não existe curso para auxiliar mais, tá? Então, o que é que eles fizeram daquela época para cá? No meu tempo, que eu fazia o curso técnico, em 2002, a galera lá do hospital onde eu fiz o meu estágio, eles eram tudo auxiliar, gente. Depois passaram para a categoria técnica, né? Fizeram um treinamento a mais, né? Mais alguns meses de sala de aula, e hoje são registrados como técnicos de enfermagem no sistema, tá? Então, hoje só tem curso técnico de enfermagem e graduação em enfermagem, tá? Aqui, no inciso 4, gente, o titular e certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, expedido até 64, pelo Serviço Nacional de Fiscalização em Medicina e Farmácia,
né, do Ministério da Saúde, ou por órgãos congêneres da Secretaria de Saúde, nas unidades de federação, nos termos desses decretos aí, né, esses são enfermeiros práticos ou práticos de enfermagem, tá? Que desde 1964, pessoal, tá? Ou seja, até 1964, são considerados como enfermeiro ou enfermeiro prático. Por quê? Devido realmente à praticidade desse pessoal. Tá? Então, a lei buscou amparar esses profissionais aí, que já estavam no mercado há tempo, até 1964, tá, gente? Para poder conhecer eles como enfermeiros ou práticos de enfermagem. Tá bom? Que mais? Tá. Aqui ainda, pessoal, ainda falando sobre auxiliar de enfermagem, né? Também, olha aqui, gente, mais outra, aqui no sexto, o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, seguindo as leis do país, registrado em virtude de acordo do intercâmbio cultural e também tendo que ser revalidado no Brasil como certificado de auxiliar de enfermagem. Também, pessoal, dá para vocês verem que a mesma coisa se aplica para o auxiliar. Tá? Estudou em escola estrangeira, tem que fazer a revalidação no Brasil, certo? Tem que fazer a revalidação no Brasil. Parteira, gente, né? Titular do diploma ou certificado de parteiro equivalente, conferido por escola ou curso estrangeiro. A mesma coisa também, tá, gente? A mesma coisa também. Após a publicação desta lei, como certificado de parteira, né? Ou seja, tem que ser revalidado no Brasil até 2 anos após a publicação desta lei. E quando foi a publicação dessa lei? Em 1986. Agora a gente vai ver, assim, as atividades, né, que cabe a cada profissional. Esse daqui, sim, que é importante também que vocês vejam, tá, para saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Olha aqui, gente, quem que exerce a atividade, todas, olha aqui, gente, tá? O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, tá, gente? Só que tem algo que é privativo dele. Foi o que nós estávamos batendo papo ainda agora. Tá? Tem algo que é privativo dele, que o auxiliar e o técnico não faz. Ou seja, é privativo dele. É a área dele. Tá? Se o técnico fizer, ele causa uma imperícia. Se o auxiliar fizer, ele causa uma imperícia. Aí eu pergunto para você, gente, tem técnico habilitado que faz essas áreas do enfermeiro? Exerce alguma atividade de enfermeiro? Sim ou não? Professor, repete aí, por favor. A técnico de enfermagem que acaba exercendo a atividade do enfermeiro, a atividade privativa dele, sim ou não? Sim. Sim, e bastante. Eu acho que sim também. Claro, gente, bastante mesmo, tá? Tem técnico, gente, que para ser considerado como enfermeiro, só basta ter o registro profissional de enfermeiro, tá? Mas tem muita praticidade, trabalha legal, tá? Trabalha com autonomia, tá? Então, a prática leva à perfeição. Só, gente, que é uma coisa aí por trás. Prática sem teoria existe? Existe, mas era bom ter a teoria. Então, mas tem técnico, né, gente, que ele faz, ele sabe prescrever a medicação, tá? Ele sabe solicitar exame, só não tá lá para carimbar e assinar. Já vi muito técnico de enfermagem, o que precisa de medicação? Tá, ele vai lá, coloca tudinho, só leva para a enfermeira assinar, ele assina e carimba. Tá? Então, ele sabe realmente exercer algumas atividades da enfermagem, né? Só que é privativo do enfermeiro, né? Respeitando os termos da lei, quando eu digo assim, tá? O enfermeiro tem sua área privativa, tá? Que só cabe a ele, diz assim, exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente. O que, gente? Quais são as áreas privativas dele? Agora a gente vai ver. Direção do órgão de enfermagem, tá, gente? É errado. Você vê hoje, técnico de enfermagem, outro tipo de pessoas que... Gente, tem gente que é diretor de unidade aí que não tem um curso de enfermagem. Não sabe administrar uma medicação. Então, não pode. Isso é tá? verdade. Não pode. Olha o que diz aqui. Já vi muitos. A direção, a organização, planejamento, coordenação, execução, tudo é competência privativa dele. Tá? Então, direção de unidade é função do enfermeiro.
Tá? Por quê, gente? Por ser conhecedor, né? E ser formado num embasamento científico. Tá? Tem gente aí que não sabe administrar, fazer um curativo e é diretor de unidade. Gente, pode isso? Poder pode, só não deve. Tá? Então, o sistema, ele fala, a Lei 7.498 está aqui, gente. Aqui, no artigo 11, tá? Inciso 1º, a linha A, né? Que diz que é órgão, isso aí, direção do órgão integrante da estrutura básica da gestão de saúde, pública e privada também, e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Isso tudo é competência dele. É a área privativa do enfermeiro. Tá? Lá no artigo 11, inciso 1º, a linha A. A lei 7.498. Não sou eu que estou falando isso. Eu debatendo isso aqui outro dia com os colegas, isso aqui dá até briga, gente. Tá? A linha B. Organização e direção dos serviços de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras deste serviço. A linha C. Planejamento, a organização, a coordenação, execução e avaliação dos serviços da enfermagem. Tá, gente? Então, a execução, a avaliação dos serviços de enfermagem também é algo privativo dele. Tá? Cabe privativamente ao enfermeiro. Olha aqui, gente. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Consulta de enfermagem, gente. Tá? Então, o técnico faz consulta de enfermagem, pessoal. Na verdade, ele acaba fazendo. Aí acaba fazendo mal escuta, tá? Mas acaba fazendo também, trabalhando de alguma forma na consulta de enfermagem com o enfermeiro. Tá bom, gente? Principalmente em algumas áreas e algumas atividades em que pode causar constrangimento tanto para o profissional quanto para o paciente. Como, por exemplo, o exame lá do Papa Nicolau, né, gente? PCCU. Né? Então, o enfermeiro, ele acaba atendendo junto com o técnico. Então, ele acaba também exercendo essa atividade aí, tá? Na consulta de enfermagem, para fazer coleta, né? Da endosservice ou da ectoservice, que é a ponta do canal do útero, tá? Então, o enfermeiro precisa estar muito bem amparado, tá, gente? Então, é muito bom a gente ter sempre o técnico na sala. Então, ele acaba participando ativamente disso daí. Tá? Então, ele acaba participando da consulta também de enfermagem. Certo, gente? A prescrição da assistência de enfermagem também. Tá? A área privativa do enfermeiro. Então, a prescrição dos cuidados, gente. Dos cuidados de enfermagem. Então, é a assistência de enfermagem. Isso daqui está embasado, gente, naqueles 5 processos que eu falei para vocês, né? Ele vai identificar, ele vai dar um diagnóstico de enfermagem, tá, gente? Diagnóstico de enfermagem, como, por exemplo, eu vou lá fazer o exame cefalopodálico e eu dou um diagnóstico de perfusão tissular prejudicada. O que é perfusão tissular prejudicada, gente? Aqui no leito ungueal da unha, eu aperto, né? E esse preenchimento capilar, ele está a mais de 6 segundos. Isso significa, pessoal, que a minha perfusão tissular, ou seja, a minha oxigenação, ela não está chegando adequada aqui na periferia, tá? Que é da minha mão ou dos meus pés. Tá? Eu estou com algum problema aí no pulmão que deve estar causando, gente, lá na hematose, né, que é a troca do oxigênio para o gás carbônico, do gás carbônico para o oxigênio. Então, algo está me prejudicando a minha perfusão tissular. Então, ele olha lá, precisa ele chamar médico? Não, ele vai prescrever perfusão tissular prejudicada. Tá, gente? Relacionado a isso. Aí ele vai colocar. Isso que é a prescrição da assistência, dos cuidados. A partir daí, que ele vai colocar lá no prontuário, né? Administrar oxigenoterapia, tá? De 30 em 30 minutos, tá, gente? Observar a saturação, tá? Observar estado de consciência, fazer mudança de decúbito, tudo isso daí é a prescrição de assistência, tá? É a prescrição dos cuidados. Por isso que diz aqui, a prescrição da assistência de enfermagem. Certo, gente? Pessoal, pelo menos 5 minutos, vamos lá, eu preciso tomar uma água, eu estou muito rouco hoje, gente. Não sei se deu para vocês perceberem. Sim ou não? Só se vocês também aceitarem. Sim, eu também no fino hoje, professor.
Tá bom, gente, agradeço, tá? Então a gente vai, pelo menos 5 ou 10 minutos, tá bom, 10 minutos mesmo, tá? A gente toma um café e uma água rapidinho. Meia hora, meia hora. Tomar café, água e xarope. Aqui, né? Tá, gente? Terminando de lanchar ainda, né? Então, a gente já viu consulta de enfermagem, prestação de assistência, cuidado direto de enfermagem a paciente. Aqui, gente, lá na linha aí, a gente viu também que é privativo do enfermeiro, né? Cuidar direto de enfermagem a paciente grávida com risco de vida. Tá? Professor, mas ele não tem que ter uma habilitação e tal, ele não vai causar uma iatrogenia nesse paciente, não vai causar aí uma imperícia. Graves com risco de vida, não, gente, tá? Tipo assim, em situações caracterizam também como urgência e emergência, tá? Mesmo paciente estando grave, com risco grave de vida, né, desse paciente chegar a óbito, o enfermeiro pode acompanhar ele praticando, né, a sua autonomia na enfermagem, sem causar iatrogenia nesse paciente, tá? E sem causar também imperícia nesse paciente, beleza? Cuidado de enfermagem de maior complexidade técnica e que exige conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas também. É privativo do profissional enfermeiro, né? Então, gente, como integrante da equipe de saúde, né? Aqui, ó, participação no planejamento, execução execução e avaliação da programação de saúde, né? Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos. Gente, enfermeiro pode prescrever medicamento? Não. Hein, gente? Não pode? Ainda mais, gente? Se não for, acho que Pode nada sim. grave. Eu acho que pode. Que pode, né, professor? Não for o quê? Então, gente, bora lá. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde da qual ele trabalha. Ou seja, se na instituição que eu trabalho, gente, não for protocolado que o enfermeiro não pode prescrever, ele não pode, tá? Porém, pessoal, na atenção básica, é livre a prescrição de medicamentos, o enfermeiro prescreve sim, tá bom? Ele prescreve sim. Por exemplo, eu trabalho na média complexidade, tá? Média complexidade. E lá há protocolos que me autorizam a fazer a prescrição de qualquer medicamento, até mesmo antibiótico, tá bom? Então, o enfermeiro, sim, ele faz prescrição de medicamentos, sim, ele pode prescrever medicamentos, tranquilo, solicitar exames, tá? Desde que seja para exame de rotina, não assim para fechar diagnóstico, o enfermeiro não fecha diagnóstico, tá? Então, ele pode sim prescrever medicamentos em programa de saúde pública, tá? E em rotina aprovada pela instituição. Que rotina aprovada pela instituição seria, pessoal? Os protocolos que vai nos autorizar a eu prescrever, certo? Se no hospital de Vitória, do Jari, por exemplo, não há protocolo que autoriza o enfermeiro prescrever medicamento, ele não vai prescrever, tá certo, gente? Se há protocolo autorizando a ele prescrever medicamento, aí sim ele pode prescrever medicamento tranquilo, tá? Por isso que disse aqui, gente, estabelecidos, medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. Que medicamentos são esses, gente? Que medicamentos são esses? O antibiótico, o analgésico, o antitérmico, tá, gente? Os opioides fracos, opioides fortes, tá bom? Eu posso prescrever em programa de saúde pública os anorexígenos, gente, os antipsicóticos. Aí sim, eu vou poder prescrever essas medicações aí, sim ou não? Não. Aí também já não. Mesmo eu trabalhar na rede... médico, né, professor? Isso, mesmo eu trabalhando na rede de atenção psicossocial, que é o CAPS 1, tá? E eu sou enfermeiro de lá, eu e a Valéria, acho que vocês devem até conhecer a enfermeira Valéria. Nós somos enfermeiros de lá, mesmo lá sendo estabelecido alguns medicamentos para a gente prescrever, lá não é rotina, tá? Não há protocolo que nos autorize, tá, a prescrever essas medicações de controle,
tá? E digo mais de passagem, isso daí é ética médica simplesmente do psiquiatra, tá? Tem médicos que prescrevem? Tem. É errado? Não, gente. Mas não seria o correto, porque isso daí é ética médica lá do psiquiatra, tá? Médico psiquiátrico. Então, tem médico que não gosta nem de meter caneta em medicamento controlado, porque já foi prescrito por algum outro médico, mesmo transcrever, pessoal, tá? Olha o que diz aqui, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, certo? Aí eu digo para vocês, pessoal, a losartana, captopril, a nifedipina, a lodipina, que são medicações hipotensoras que vão causar hipotensão arterial, para baixar a pressão, tá, gente? Tá? Então, ali, eu posso prescrever, pessoal, se é estabelecido em programa de saúde pública, ali eu já não meto cara também, porque são medicações para doenças crônicas, então não posso. Gente, pode até ver um enfermeiro, ele transcrever uma medicação para pressão alta ou diabetes. Ele não prescreve, ele simplesmente transcreve, que é passar de uma receita para outra, desde que aquela pessoa já tenha feito um cadastro, já tenha provado que ela está no prontuário também, né, que ela é hipertensa ou diabética. Aí sim, gente, ele pode pegar aquele medicamento, né, e passar tudo que tem ali para uma outra receita e carimbar assinar. Não há problema, tá? Não é antiético isso. Oi? Eu trabalhava lá no hospital de cima, né? Aí tinha a enfermeira Viviane lá em cima. Aí chegou um paciente que ele queria pegar o remédio controlado, mas só que a receita dele estava vencida. Aí ele queria, porque queria forçar a enfermeira a prescrever a receita para ele. Ela falou que ela não poderia. Aí ele falou, vou procurar meu direito. Ela disse, pode ir. Ela, tipo, ele queria forçar a enfermeira. Eu sei que ele quis bater boca com a enfermeira, porque ela tinha que prescrever o remédio que ele tinha que tomar, porque ele já tinha acabado dele, foi a maior confusão. Aí a enfermeira disse, não posso, eu não sou autorizada a prescrever, a não ser o médico ou, como o senhor falou, o psiquiatra, né? Ela não é nem doida de fazer isso, tá? Então ela agiu corretamente, pessoal. Se ela fizesse isso, ela estaria causando o quê, gente? Uma imperícia, tá? Então não pode. Até o médico que ele fizesse... queria forçar ela a prescrever. Ela disse, eu não posso, moço. Eu não posso, o senhor pode ficar brigando aí que eu não vou. Ela pegou, entrou até para a sala dela de repouso, mas ela não prescreveu. Eu digo até assim, você quer uma carona até a delegacia para me denunciar? Eu levo lá, fica até lá esperando que o delegado vai falar. Gente, não pode mesmo. Isso aí é ética médica. Então, medicação de controle especial, não há protocolos que autorizem a enfermeira a fazer isso. Tá? Lá no CAPES, em Macapá, eu tive um professor lá, que é o Juan Patrick, ele é mestrado, ele era mestre em psiquiatria. Mesmo assim, não poderia prescrever, gente. Tá? Então, aqui diz, medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela gestão de saúde. Mas esses medicamentos de doenças crônicas, enfermidade mental, eu não meto a caneta, não. Eu não sou nem doido. Até outros médicos também, pessoal, não pode, eles se recusam a fazer isso. Quem foi que prescreveu? Foi o psiquiatra e tal. Não, sai fora, não quero mesmo. Tem médicos que fazem pela bacanagem, pra gente ser amigo e tal. Mas tem outros que não aceitam, pessoal. Até porque o médico psiquiatra, gente, ele ganha um absurdo, dinheiro absurdo para trabalhar um dia, 2 dias. Chega-se quase 20 mil reais. Trabalha 2 dias. E o médico daqui, né, gente, que tá lá todos os dias, quase, né, todos os dias também, né, o que ele faz? Pô, o cara ganha 3 vezes mais do que eu, né, e não tá dando conta, eu não vou fazer isso. Então, mas muitos puxam também mais pela ética médica, tá? Então, gente, se houver protocolo clínico autorizando que o enfermeiro pode prescrever alguns medicamentos de rotina de saúde pública, ele pode prescrever, tá? Transcreve losartana, a medicação da pressão alta, da diabetes. Ele pode também prescrever medicações de rotina de saúde pública, como, por exemplo, um antibiótico, tá? Enfim, alguns tipos de antibiótico, né? Os opioides fracos, os opioides fortes também, como morfina, o tramal, o tramadol, tá? Esse daí ele já não pode tá prescrevendo, não, tá? Mas medicações dessas de rotina de saúde pública, sim. Como os antibióticos, né, de primeira, segunda, terceira geração também, tá? Que medicação essas, pessoal, que tem que ter o conhecimento científico para isso,
que tem que ter muito cuidado justamente para não estar prescrevendo qualquer tipo de antibiótico, porque isso daí causa, pessoal, uma alta resistência bacteriana, ou seja, nesse paciente. Então, por isso que tem que conhecer o antibiótico, o princípio ativo da droga, tá? Por isso que na saúde pública ele pode sim prescrever. Isso o enfermeiro conhece, tá? Participação em projetos de construção e reforma de unidade de internação também, nós somos coparticipadores nisso, tá? Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, gente, doenças transmissíveis em geral. Então, o enfermeiro, ele é gerencialista, ele coordena, ele participa diretamente também da CCIH, pessoal. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Tá? E digo até mais de passagem, gente, que também ele participa diretamente do PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde, gente. Eu estou demais na minha garganta hoje. É o PGRSS, pessoal, que é um programa também, trabalha junto com a CCIH e a Biossegurança, que é um programa, pessoal, que vai fazer o descarte desses materiais, né, desses insumos biológicos, tá, gente? Desses materiais, como é que diz, gente? Materiais orgânicos, que são materiais, né, resultantes de cirurgia, que é o sangue, resto de placenta, tá? Isso, enfim, resto de matéria humana. Então, para descarte desse material, ele precisa ser, o gerenciador precisa conhecer sobre medidas básicas de biossegurança, tá? Então, ele participa também diretamente da PGRSS, tá? Assistência de enfermagem, gestante, parturiente e puérpera, pessoal. Então, em programa de saúde pública, é a mina dos olhos, tá? Digamos-se de passagem. É as minas dos olhos, tá? De uma OBS, que é o trabalho de quê, pessoal? São esses indicadores aí sociais de saúde, tá? Que é trabalhar com assistência ao pré-natal, tá? Parturiente, puérpera e consulta de puericultura, tá? Puericultura é a consulta, puérpera e puericultura é quando a mulher, ela já tem o bebê, né? A gente vai fazer embaixo do pré-natal e vai fazer o atendimento, né? Puerperal até 42 dias, tá? E altamente o enfermeiro vai acompanhar, né, essa criança e a mãe, a criança e a mãe. Tá, gente? Então, numa consulta, ele mata 2 coelhos numa tacada só. O que ele vai ver? Né, gente? Se a criança teve aumento poderal de peso, tá? Se teve febre, tá? Se apresentou alguma sequela, vai fazer o exame físico dessa criança, vai fazer os reflexos da criança, tá? Então, os primeiros procedimentos para verificar os reflexos da criança, é o enfermeiro que faz. O médico também faz, gente? Faz, ele pode fazer, tá? Se o enfermeiro vê algo de errado, ele já pode estar solicitando a presença do médico. Na puérpera também, se ainda tá, gente, no bebê ainda, se tem presença do mecônio, tá, gente? Se tem alguma disfunção neurológica, ele pode fazer um exame neurológico, um exame físico detalhado. Na puérpera, o que ele vai verificar? Se teve febre, algum indício de infecção, tá, gente? Curativo, os pontos cirúrgicos da cesárea, tá? Ou então se há ainda a presença de líquido extravasando, de parto, tudo isso, pessoal, tá bom? Esse médico precisa, esse enfermeiro precisa verificar. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto também, execução do parto, gente, sem distócia. Olha o que diz aqui, pessoal, parto sem distócia. O que seria isso daí? Bora, gente. Se não sabe, diz eu não sei, professor, explica, que a gente vai à frente. Eu não sei. Não sei, não, Eu professor, tenho uma explica. filha, mas eu não sei o que é isso. Tá, gente? Então, Porque, o acompanhamento professor, o acompanhamento na evolução do trabalho de parto também é a área privativa dele. O enfermeiro, o técnico faz também ajuda, participa diretamente, tá, gente? E aí a execução do parto sem distócia é o parto sem complicação, gente, tá? É o parto sem complicação, tá bom? Houve complicação, somente o enfermeiro obstetra pode assumir, tá? Ou médico obstetra. Ah, professor, beleza, mas o código de ética a gente fala que quando há risco iminente de morte da mãe do bebê, aí sim o enfermeiro ele pode fazer esse parto, mesmo com distócia, mesmo se ele não tendo especialização nenhuma em obstetrícia, tá? Ele pode se exercer, tá? Em situações que se caracterizam como urgência e emergência.
Beleza, pessoal? Educação visando a melhoria da saúde da população, tá? Como trabalhar, né, gente? Na atenção básica, nós vimos que a atenção primária como promoção e prevenção da saúde, tá? Trabalhando na atenção básica como promoção e prevenção da saúde da população, para evitar que a população adoeça e venha buscar a média complexidade, que são os hospitais, tá? E ainda, inclui ainda, né, gente? O que inclui? Assistência parturiente ao parto normal, identificação das distorções obstétricas e tomadas de providência até a chegada do médico. O médico chegou, e aí ele assume. O que é mais, gente? Realização, né? Realização de episiotomia, gente, e episiorrafia, e aplicação de anestesia local quando for necessário, tá? O que seria as mulheres aí? O que seria essa episiotomia, episiorrafia, pessoal? Hein? Repete, por favor, não entendi. Episiotomia e episiorrafia. Tá? Não sei. Realização de episiotomia e episiorrafia. As mulheres aí que já teve neném. Alguém já teve neném aí, né, gente, que na hora do parto não teve passagem para o bebê, e aí o enfermeiro ou o médico foi lá e fez aquele corte lateral. Tem alguém? Episiotomia, como vocês falaram direito, parece que é aquele corte que faz, né, para facilitar a passagem do bebê, né? Pois é, esse mesmo. É esse mesmo. E a episiorrafia é a sutura daquele corte, tá bom? E a aplicação de anestesia local ali, quando necessário. Também pode realizar, gente. Beleza? Técnico de enfermagem, pessoal. Tá? Quem são de competência técnica do técnico de enfermagem? Exercer atividade de nível médio. É o que vocês estão fazendo, né? Alguém aqui tem ainda o ensino fundamental? Se tiver, né, deve estar concluindo, né? A gente então pode concluir até a formatura, não tem problema. Então, ele exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Auxiliar de quem? Do enfermeiro, não auxiliar de enfermagem, tá? E participação também no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe, pessoal, especialmente. Qual, professor? O que cabe-lhe especialmente? Qual é uma das condutas especiais do técnico? Vamos lá. Participar da programação da assistência, como eu havia falado para vocês. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, ele pode executar as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Observado o disposto no parágrafo do artigo 11 dessa lei, tá? O artigo 11º dessa lei, que fala que o enfermeiro, ele tem as suas áreas privativas. Lembra que nós falamos lá? Cabe-lhe privativamente ao enfermeiro. Aí estava dizendo lá quais são as ações. Tá? Então, o técnico, ele pode exercer as atividades de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Tá? Então, gente, participar da orientação e supervisão no trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Tá? Participar da equipe de saúde também. Pessoal, tem muito mais outras coisas que dá para se ver aqui, né? Mas a gente está vendo aqui o que a Constituição, ou seja, que a Lei 7.498 está dizendo aí. Tá? Olha aqui, pessoal, que o colega agora perguntou. O auxiliar de enfermagem exerce as atividades de nível médio, tá? De natureza repetitiva, envolvendo os serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como participação em nível de execução simples em processo de tratamento, cabendo-lhe especialmente. Olha o que o colega falou, tá? Então, foi o que eu falei, gente. Antigamente, né, auxiliar fazia curso auxiliar de enfermagem, né, gente? E ele executava tarefas simples, como diz aqui, só que era nível fundamental. Depois, gente, houve-se a necessidade do sistema cobrar desses profissionais. Gente, vamos lá pegar um grau de instrução maior, né? Vamos fazer esses auxiliares, né, pessoal? Muitos deles continuaram o estudo, tiveram o ensino médio, então o sistema praticamente trouxe
essa capacitação profissional para os auxiliares, né, a fazer esse treinamento, tá, gente? E muitos já eram técnicos, se tornaram técnicos, mas outros continuaram sendo aí, até hoje existe auxiliar, desde aquela época, gente. E em 2002, para trás, o que mais se tinha era auxiliar, tá? E hoje, esses auxiliares são auxiliares de enfermagem, mas de nível médio, tá? Mas continuam sendo auxiliar, tá, gente? Então, é sempre bom ter em mente isso daí, não esquecer desses pequenos detalhes, tá? Então, participação em nível de execução simples em processo de tratamento, cabendo-lhe especialmente, agora vamos falar dele, do auxiliar, tá? Olha aqui, gente, por que diz aqui em nível de execução simples, tá? Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, tá bom, gente? Então, ele tem que reconhecer quando o paciente está sudoreico, tá? Quando ele está eupineico, tá, gente? Quando ele está com hipertermia, um ataque à arritmia, quando ele está com apatia, tá bom, gente? E quando ele está com... gente, quem me ajuda? Né? Com dispneia, ou mesmo com apneia. Isso aí todos são termos técnicos simples, tá, gente? Então, o auxiliar, ele tem competência para observar e descrever sinais e sintomas aí, tá? Beleza, pessoal? O paciente está lá no leito, vai fazer a observação, né? E eu identifico nos meus sinais vitais que ele está eupneico, ou seja, ele está com respiração normal, pessoal, tá bom? Ele está dispneico, ele está com dificuldade respiratória, tá? O que é mais, gente? Ele está com bradicardia ou taquicardia, tá? Isso aí significa que a frequência cardíaca dele está aumentada ou está diminuída, tá? Taquicardia está aumentada, ele está táquico, ele está atacado, né? Então, a frequência cardíaca dele deve estar aumentada. Bradicardia, brad vem de baixo, tá? Então, está com a frequência cardíaca baixa. Beleza, gente? Ele está com sudorese, né? Ele está sudorético, tá, gente? Ou ele está suando frio, como diz a nomenclatura vulgar. Tá bom, gente? Ele está cianótico, né? Apresenta extremidades azuladas ou arroxeadas, né? Que são os lábios e as mãos, gente. Beleza? Então, ele tem competência para reconhecer e descrever sinais e sintomas, de acordo com a lei do exercício profissional, tá? Ele executa ações de tratamento simples também, tá? Presta cuidado de higiene e conforto ao paciente. Como eu falei para vocês, que cuidado de higiene são esses, gente? Vamos lá. Agora eu falei. E aí, pessoal? Dole 1, dole 2, dole 3. Gente, vocês estão aí? O que seria, pessoal? Mas só que a Ala tá saindo bem atrapalhada a sua voz. Gente, me desculpe, mas não é eu, né? Vocês sabem que é a internet, né? Mas a aula deve estar sendo gravada, deve estar melhor na gravação. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês. A internet está só de ensinar causa. É verdade. Meu Deus, onde é que eu tô aqui, gente? Cadê o slide? Espera aí, pessoal. Voltou aqui. Era o slide que eu tava, gente. Espera aí. Prestar, né, auxiliar de enfermagem, prestar cuidados de higiene e conforto. Que cuidados de higiene são esses, pessoal? Uma asepsia no leito, banho no leito, tá? A troca do material do paciente, que é mais, gente? Vamos lá, deixa eu ver. Trabalhar com vários tipos de asepsia, né? E técnicas também de trazem conforto ao paciente, pessoal. Então, o enfermeiro ou médico prescreveu o cuidado para que possa haver, pessoal, a mudança de decúbito nesse paciente, tá? Levantar a cabeceira a 45 graus, né? Isso daí são mudanças de conforto que traz ao paciente, tá? Aplicar bolsa, né, fria, né, gente, nas extremidades do paciente, onde tem mais atrito com o colchão, para evitar o quê, né? Úlcera
por pressão, que é a antiga escara de decúbito, aquela feridinha que dava aqui na região sacral, na costa do paciente, né, gente? Sabe, já viram? E nos pés do paciente, nos braços. Então, o paciente ali, muito tempo que ele está acamado no leito, ele tá, o colchão, né, ele é muito quente e vai fazer com que ali a perfusão tissular naquele paciente, né, praticamente esteja comprometida, né, aí onde vai haver muita perda de sensibilidade local ali. O que vai acontecer? Vai causar ali uma crosta, uma ferida ali, que é a úlcera por pressão, tá bom? Isso são cuidados de conforto que traz ao paciente, tá? Aplicar colchão extrapiramidal, colchão de água, né, gente, lá no paciente. Tudo isso daí são funções do auxiliar também. E participar da equipe de saúde, tá, gente? Aí a gente viu aqui o artigo 14 foi vetado, né? Se foi vetado, que viram que não era uma competência profissional dele, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Olha o que diz aqui o artigo 5º, gente. Tá? As atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituição de saúde públicas e privada e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro, tá? Então, quais são as atividades referidas nos artigos 12 e 13, pessoal? Tá aqui. O 13 que fala as atividades referentes ao auxiliar de enfermagem, né? O artigo 12, quando fala das atividades referentes ao técnico de enfermagem, tá? Então, o 15 fala que essas duas atividades, auxiliar de técnico, somente podem ser desempenhadas sob a supervisão do profissional enfermeiro, tá, gente? Beleza? Alguma dúvida, a gente pergunta de novo. Não pode ir com dúvida para casa, pessoal. Não. Tem? Tá, gente? Então é assim. Gente, a nossa lei do exercício profissional, gente, aí não há nada quase que você está decorando, porque isso aí são atos legislativos, tá? Atos legislativos, tá bom? O que eu quero que vocês vejam, pessoal, aí. Atividades competentes do enfermeiro. Professor, mas eu estou fazendo um curso técnico de enfermagem, por que eu tenho que saber? Tem que saber, porque vocês vão trabalhar na equipe, você precisa saber qual é a atividade do enfermeiro, qual é a atividade do técnico, qual é a atividade do auxiliar. Como é que você vai integrar uma equipe que você não sabe a competência legal de cada um? Concorda comigo, pessoal? Sim, professor. Sim. Pois é, então tem que conhecer a atividade dele, os principais artigos que fala, tá, gente, sobre as competências técnicas de cada um, tá bom? Então, lá quando fala algumas coisas assim, olha, o artigo 13, o artigo 12, tá, gente? O artigo 11, que é onde começa a coisa, tá? A gente tem que ter em mente também a competência técnica de cada um, gente. Tá? A gente tem que saber isso daí. Quais são as atividades privativas do enfermeiro, tá? Quais são as atividades especiais do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, tá, gente? E o que cabe ali especialmente, né? Aqui fala participação da assistência, executar ações assistenciais da enfermagem, né? Orientação e supervisão do trabalho também em enfermagem grau auxiliar, integrar a equipe de saúde, auxiliar, cabe ali especialmente também nível de execução simples, observar, reconhecer e escrever sinais vitais, executar ações de tratamento simples, cuidados de higiene e conforto, foi o que nós acabamos de dizer, e participação também da equipe, que ele é um profissional, ele precisa participar diretamente da equipe. Tá bom, meus queridos? Esse daqui é um próximo slide da aula que vem, tá? Na próxima aula, que nós vamos ver as principais legislações de enfermagem, gente. Vamos comentar um pouquinho sobre elas aqui. Certo, gente? Beleza? E aí, a gente vai falar sobre o código de ética, pessoal, na próxima aula, tá? Próxima aula só sobre o código de ética. Aqui é bem legal, pessoal, que a gente vai bater um papo bacana. Eu prometo ir bem leve, né, com vocês, explicando, orientando certinho, tá?
falar sobre relações profissionais de direito, né? Olha o que diz aqui, né? Olha o que diz aqui que eu falei para vocês, pessoal. Relações profissionais de direito, né? Olha o que diz aqui, ó. Falar sobre o artigo 2º. Você já falou que é para a gente estudar amanhã para o teste, professor? Responsabilidade e dever. Beleza, tá? Vamos lá, pessoal. Geiciane, você está gravando a aula ainda? E Geiciane, cadê ela, gente? Geiciane. Ela ainda se encontra na aula. Pois é. Já já eu posto no grupo para vocês, tá, gente? Posto no grupo para vocês. Ela me mandou uma mensagem dizendo assim: não esqueça de falar sobre os temas do teste. Tema não, os assuntos, né? Tá, gente? Então, a aula parou por hoje, tá, gente? Eu vou falar para vocês, postar agorinha no grupo. Sabe por que eu não vou falar agora? Porque a aula deve estar gravando, e se eu for aqui abrir o meu teste, que eu já fiz para vocês, vocês vão ver tudinho as questões, e aí vocês vão copiar e colar lá amanhã, né, gente? Portanto, a aula acabou por hoje, e já já eu posto para vocês quais os principais assuntos para vocês estudarem, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Bom, Beleza. desejo a vocês uma boa sorte. Beleza, Tá, gente? professor. Obrigada. Amanhã eu posso pedir para a direção me liberar até as 22 horas para vocês fazerem pensar bacana antes de fazer, pessoal. Isso aqui não é ato decorativo, não. Não quero que ninguém decore nada. Eu quero que vocês aprendam, só isso. Tá? Me desculpe por hoje, a minha voz está assim, tá? Que eu estou realmente muito cansado hoje, pessoal. E trabalho muito com o público, vocês sabem disso. E realmente eu tenho um problema vocal muito forte. Se eu falar muito, eu fico ruim de dicção, pessoal. Quase eu não chego a falar, fico igual um pato rouco. E hoje foi um dia que eu mais precisei usar a minha voz, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje, desculpe qualquer coisa e até amanhã. Já já eu posto. Nós que agradecemos. Boa noite, professor. Até amanhã. Oi? Nós que agradecemos. Boa Tá, noite. querido. Obrigado, valeuzão, tchau, tchau, Deus abençoe, até amanhã, boa sorte. Já vou postar para vocês aqui. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Boa noite.